Hoje eu queria chamar a sua atenção para um assunto muito especial que está ligado ao nosso tempo. E eu já queria começar sobre esse assunto contando uma história muito interessante que aconteceu comigo quando eu era bem mais novo. Quando eu era bem mais novo, na verdade nem tão mais novo assim, eu tive uma conversa com um colega depois de ter passado por uma decepção amorosa, vamos dizer assim, né, na época da minha adolescência para a juventude. Eu tinha ficado muito triste, esse rapaz me chamou para conversar e numa conversa que a gente estava tendo, ele começou a colocar algumas questões para que eu pudesse me auto-questionar. E uma das perguntas que ele fez foi o que era prioridade na minha vida. E respondendo sobre o que era prioridade na minha vida, eu comecei a falar para ele como era a minha rotina. Ele pediu para que eu dissesse o que eu fazia desde a hora que eu acordava até a hora que eu dormia. E eu falei para ele, olha, na época eu estava trabalhando, estudando, enfim, e eu comecei a contar para ele toda a minha dinâmica do meu dia. Falei, olha só, eu acordava, eu ia para trabalho, depois para faculdade, chegava em casa, jogava videogame, etc e tal, e depois ia dormir. Só que antes de esclarecer toda essa rotina para ele, eu tinha falado para ele quais eram as minhas prioridades. E as minhas 3 prioridades, como de clichê da maioria das pessoas, estava relacionado a Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o trabalho em terceiro lugar. E foi quando eu coloquei para ele todas essas questões do meu tempo, o que eu fazia durante a minha rotina. Quando eu terminei de contar, ele fez uma pergunta muito franca para mim. Mas espera aí, David, não tem alguma coisa errada com a sua lista? E foi exatamente depois que ele falou sobre esse erro, eu comecei a pensar, mas espera aí, o que tá errado na minha lista de coisas que eu faço durante o meu dia? E ele me questionou novamente. Você falou comigo que a prioridade do seu tempo era Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o seu trabalho em terceiro lugar. Só que analisando a sua rotina do seu dia, o seu dia já começou, já terminou, você foi dormir e em momento algum você falou de Deus e tão pouco da sua família. Então como pode Deus estar em primeiro lugar na sua vida, sendo que desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você não mencionou Deus em nenhum momento? E isso foi algo muito impactante para mim. Isso foi um choque de realidade e eu comecei a analisar exatamente que o meu tempo não estava sendo de qualidade. Realmente não tinha como eu priorizar Deus, sendo que o meu tempo não priorizava ele, entende? E é óbvio, não tem como a gente falar de tempo sem falar de um texto muito conhecido que você sabe muito bem. Eclesiastes, no capítulo 3, vai falar tudo em relação ao tempo. Salomão, com a sua inspiração divina e a sabedoria que nenhum homem, a não ser o próprio Cristo, teve aqui nessa terra, ele vai explicar pra gente mais ou menos o que é o tempo. E nessa explicação que Salomão dá, ele diz pra gente que existe tempo para tudo e que tudo tem um propósito debaixo do céu. Se nós analisarmos o contexto em outros idiomas, nós vamos ver que Salomão está dando uma ênfase que existe o tempo geral da sua existência e existem espécies de microtempos dentro desse tempo geral. E ele diz, com outras palavras, que nós precisamos aproveitar cada um desses momentos e passar por cada um desses momentos. Outro recado que ele deixa é que nenhuma situação que está acontecendo na sua vida, ela vai durar para sempre. Falando sobre aproveitar o tempo, nós precisamos, obviamente, aproveitar o tempo, sim, com algumas coisas no seu dia a dia, na sua rotina, com lazer, com diversão, sim, mas obviamente você precisa separar um tempo para Deus também, para edificar a sua comunhão com o próprio Criador. E quando eu olho para a juventude de hoje, e eu me incluo nessa juventude também, a gente consegue analisar que muitas pessoas estão perdendo o seu tempo com coisas completamente fúteis que não vão levar essas pessoas a lugar nenhum. Acredito que uma das principais perdas de tempo que nós temos na nossa realidade hoje, sim, no século XXI, se chama rede social. É justamente nas redes sociais que nós passamos a maior parte do tempo, e não adianta você mentir para mim. Eu sei que na maioria das vezes que estamos nas redes sociais, nós não estamos procurando coisas relacionadas à Bíblia, relacionadas à criação, relacionado ao conhecimento teológico e principalmente ao conhecimento prático de uma vigência com Deus. Geralmente nós estamos nas redes sociais, às vezes querendo saber da vida do outro, querendo saber de uma fofoca, de um acontecimento, saber de qualquer outra coisa, mas tão pouco estamos preocupados com coisas relacionadas a situações divinas, ou até mesmo espirituais. E olha só que interessante, existe um cara bem famoso que você talvez conheça, que se chama John Piper. Ele escreveu algo muito interessante em relação às redes sociais. Ele diz o seguinte: uma das maiores utilidades de todas as redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não foi por falta de tempo. E a pergunta que fica é, David, como que a gente faz então para aproveitar o tempo sendo um cristão? Paulo vai deixar um recado muito especial para a gente na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, nos versos 15 e 16. E ele vai dizer o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava sendo bem claro que nós devemos utilizar o nosso tempo com coisas que vão trazer benefícios para a minha vida e para a sua vida. E cá
entre nós, ficar rolando a barrinha de Reels ou de vídeos do seu Facebook não vai te acrescentar praticamente nada, principalmente na sua vida espiritual, e você sabe muito bem disso. Ainda falando da importância do tempo, existe um poema muito interessante de um ator muito famoso que diz mais ou menos assim. O título desse poema é O Banco da Vida. Imagine que você tivesse uma conta e alguém depositasse nessa conta todos os dias a quantia de R$ 86.400. É isso mesmo, você tinha um dia inteiro para poder gastar apenas, entre aspas, esse dinheiro. E mesmo que você não gastasse esse dinheiro, no dia seguinte, a sua conta voltaria a ter esse valor de R$ 86.400. Parece estranho, não é mesmo? E se eu dissesse para você que você tem essa conta? Todos os dias você recebe 86.400 segundos de vida para que você possa escolher a melhor maneira de utilizá-los. E o ponto é que muitas pessoas não dão valor para cada um desses segundos. Nós podemos aqui começar com um valor mais alto. Se você quiser, por exemplo, saber o valor de um ano, pergunte ao garoto que repetiu de ano. Se você quer saber o valor de um mês, pergunte para a mãe que teve o seu filho prematuro. Se você quer saber o valor de uma semana, pergunte para o editor semanal de um jornal o trabalho que ele tem para reunir todas as notícias naquela semana. Se você quiser saber o valor de um dia, pergunte para a pessoa que trabalha por conta própria, vendendo alguma coisa no sinal talvez, e aquele dinheiro daquele dia tem que ser o suficiente para ela levar comida para os seus filhos e filhas e sua esposa na sua casa. Se você quiser saber o valor de uma hora, pergunte para os apaixonados que não veem a hora de se ver. Se você quer saber o valor de um minuto, pergunte para aquela pessoa que perdeu o avião ou perdeu o seu ônibus para aquela viagem super importante que ela iria fazer. Se você quiser saber o valor de um segundo, pergunte para aquela pessoa que teve a sua vida salva no último instante em que alguém puxou ela da frente de um veículo. Se você quiser saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte para o atleta que recebeu medalha de prata nas Olimpíadas. Em resumo da ópera, nós precisamos saber de uma coisa apenas: não desperdice o seu tempo, pois ele, na verdade, é o seu bem mais precioso. É justamente ele que vai mostrar não só para você, mas para as pessoas ao seu redor o que de fato é mais importante para você. E nunca se esqueça, o ontem é história, o amanhã é o mistério, mas o hoje é uma dádiva que Deus nos dá. E é exatamente por isso que se chama presente.